A graça e a paz, amados e amadas. É um prazer para mim estar aqui nessa noite e quero me apresentar, né? A irmã já começou a falar, mas eu me chamo Cristiane, sou pastora da IPI do Brasil, vim acompanhada da minha família, meu esposo, o pastor Marcelo Navarro, o Guilherme, dá um tchau aí, Guilherme, a Kemily e o meu sobrinho Gabriel. E nós estamos muito alegres mesmo de estar aqui. Tivemos uma intercorrência na vinda, saímos super cedo lá de Curitiba, mas o Senhor nos deu vitória, amém? Porque estacionamos aqui 19 horas. Então é uma alegria realmente estar aqui com os irmãos, e sei que o pastor Éder está hoje, né, tendo um tempo de férias com a sua família. Ano passado eu lembro que ele nos convidou para vir também. Nós não pudemos estar aqui, né, mas amamos e oramos por essa igreja, né, e sabemos que Deus tem feito uma obra aqui na cidade de Castro, amém? Então, para nós é uma alegria. Hoje estamos em Curitiba, ficamos 15 anos, né, como pastores ali na IPI de São José dos Pinhais, acho que os irmãos conhecem, que é do lado de Curitiba. E ano passado nós, né, Deus nos deu uma orientação, e então nesse ano estamos plantando uma igreja no bairro Boa Vista, em Curitiba. Não sei se você conhece esse bairro, mas você está convidado para ir lá, tá bom? Quando você quiser visitar. E então é super recente, né? Vai fazer um mês que nós nos mudamos ali para o Boa Vista, e estamos então iniciando um trabalho de plantação da IPI Boa Vista, amém? E contamos com a oração dos irmãos, né? Porque o trabalho de plantação é um trabalho árduo, é um trabalho de muita oração, mas nós estamos muito alegres, muito empolgados com tudo que Deus poderá fazer ali para a glória do nome dele, amém? Então eu queria convidar a igreja a se colocar de pé novamente para nós fazermos a leitura de dois textos. A Isabela, acho que é o nome dela, já tá ali me dando todo o suporte, obrigado. Acredito que vai ser projetado, né? Mas o tema que eu trago nessa noite para compartilhar com vocês, irmãos, fala sobre sermos constantes. E eu gostaria de convidar a igreja, então, a nós abrirmos ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler primeiro esse texto. Já está projetado ali, aonde a palavra de Deus nos diz assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E o segundo texto, ainda aproveitando esse momento, ele está ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O texto também está projetado, em que a palavra de Deus nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos orar ainda em pé. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, porque nessa noite, esse povo reunido aqui nessa igreja, nessa casa de oração, está aqui, Deus, com uma santa expectativa de receber a Tua palavra, de ser orientado pelo Teu Santo Espírito. Nós queremos nesse momento, Deus, submeter as nossas vidas, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração diante do Senhor, para que nós possamos ser moldados por essa palavra, para que essa palavra possa encontrar em nós um coração ensinável. Nós queremos pedir, nos ajude nessa hora, Deus, aquieta também. Se alguém está aqui ansioso, se alguém está aqui talvez enfrentando qualquer outra situação, nós queremos pedir agora que possamos silenciar, Deus, para que essa palavra possa encontrar abrigo em nós e nos transformar.
Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, igreja. Então, irmãos, a reflexão que eu trago, que o Senhor tem falado comigo, né? Porque a pregação ela sempre passa primeiro pelo pregador, por aquele que traz a palavra. Ela fala sobre esse tema da constância, né? E nada mais propício do que esse tempo, né, de início de um novo ano. O tempo, né, eu li essa semana que o tempo é o que nós temos de mais precioso. O bem que você tem de mais precioso na sua vida é o tempo que Deus está te concedendo hoje. Ele é um presente, não é? E nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento, porque esse tema de sermos constantes em Deus, de buscarmos ter constância na nossa vida, fala sobre como administramos o nosso tempo. E nada melhor do que um ano novo inteiro, né? 365 dias aí, já estamos quase que na metade, né, de janeiro, estamos já na metade de janeiro, mas temos pela frente um ano inteiro para avaliarmos nesse momento como queremos gastar, como iremos dedicar esse maior bem que nós temos, que é o tempo que Deus nos concede. É Ele que nos concede o tempo na nossa vida, é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que escolheu você para estar aqui nessa noite e ouvir essa palavra. Então, é um tema que muitas vezes ele é tratado, vou só pegar Obrigada. Nós tivemos problema para vir e tivemos problema também com o computador, mas está tudo certo, agora já conseguimos resolver. Mas esse tema, né, da constância, de ser constante na nossa vida devocional, na nossa vida, na nossa espiritualidade, muitas vezes nós tratamos com um certo... nós sabemos, não é nada novo que eu trago aqui, não é verdade? Nós temos ouvido, né? Provavelmente o pastor Éder tem trabalhado sobre a vida devocional, sobre a importância que a palavra tem nas nossas vidas, mas talvez fazer essa avaliação de como você dedica o seu tempo, ou como você quer dedicar o seu tempo nesse novo ano que agora se abre diante de você, é muito importante. Vai determinar tudo para você. Né? Eu semana passada vendo uma reportagem, né, as pessoas falando, esse ano eu vou correr, eu vou me exercitar, eu vou fazer a dieta, eu vou fazer o propósito tal, e eu falei, a gente começa o ano com tanto entusiasmo, mas se o nosso propósito não estiver firme, irmãos, 2 dias depois a gente a gente já não está tão com o propósito firme na nossa frente, é ou não é? Nós somos pessoas, ser humano inconstante muitas vezes, né? Então, o Senhor, Ele quer trabalhar conosco quanto sermos constantes nele, sermos constantes naquilo que é eterno. E fazer essa reflexão sobre esse tema precisa ser para nós um assunto urgente, uma pauta urgente. Não pode ser algo que a gente trata assim, sabendo o que devemos fazer, mas não encaramos com prioridade, com intencionalidade. É necessário ser intencional. É necessário separar o tempo mesmo e pensar, eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso buscar esse Deus. O tempo que eu tenho na minha mão é algo muito precioso, é um presente. Mas então, o que eu tenho feito com ele? E na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, nós vemos que a constância é uma virtude que ela vem com um significado de perseverança, estabilidade na fé e nos propósitos divinos. E que mesmo diante de provações, aquele que é constante em Deus, ele não desistirá. Ele não desistirá dos princípios eternos, ele não desistirá do chamado que Deus tem para ele, porque ele terá como maior exemplo de constância e de perseverança o próprio Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo, o maior mestre, aquele para quem nós olhamos fixamente
E se olharmos para Ele fixamente, então seremos pessoas constantes. É isso que as Sagradas Escrituras vão falar. E nós lemos ali: sede também constantes no amor de Deus e perseverantes em Cristo. E a constância, ela é uma virtude cultivada através do amor a Deus, do amor à palavra e de uma vida de oração. São disciplinas espirituais, amém? Todos nós aqui com certeza já temos ouvido sobre isso. Mas é interessante porque lendo um pouco sobre esse tema, estudando para poder preparar essa partilha aqui com vocês, eu li um estudo que falava sobre o que contrasta com a constância, que é aquele que oscila, aquele que é inconstante. E a inconstância, ela vai fatalmente levar a pessoa à fragilidade espiritual. E são tempos, nós vivemos tempos em que a palavra de Deus ela está se cumprindo no que diz respeito ao amor de muitos que se esfriará. E quando eu falo isso, eu posso falar acerca de nós mesmos até, que já conhecemos o Evangelho, que já conhecemos a Cristo, que temos caminhado na palavra, mas que se não vigiarmos, irmãos, o nosso coração, infelizmente, ele pode oscilar. Um dia nós estamos mais fervorosos e está tudo bem, mas se porventura passamos por uma provação e não estivermos com as nossas raízes firmes em Deus, infelizmente podemos desistir, podemos enfraquecer, podemos nos afastar até em momentos que deveríamos estar perto da igreja, estar perto do corpo de Cristo, estar buscando, nos isolamos. Quando enfraquecemos espiritualmente, temos sim atitudes talvez como esta. E eu falo porque já passei por tantos momentos na minha vida em que se eu não estivesse com o corpo de Cristo que me sustentou, ou se eu não estivesse lendo ali a palavra e clamando ao Senhor, Senhor, me sustente nessa provação, eu não teria conseguido. Não sei se você já enfrentou algo assim, mas a inconstância espiritual, ela fatalmente, ela irá conduzir a pessoa à fragilidade, à fraqueza. E a grande questão é que nós vivemos tempos como pano de fundo, como cenário das nossas vidas, do mundo lá fora, nós vivemos tempos que são chamados até pela filosofia como tempos líquidos. Tempos em que essa virtude de ser constante está o quê? Se perdendo. Existe até um filósofo, Bauman, que fala muito sobre os tempos líquidos, sobre a modernidade líquida, em que não se quer muito compromisso com nada. Eu quero viver e eu quero a velocidade das coisas. Vocês observaram como hoje nós vemos, isso até é um fato que acontece até mesmo no mercado de trabalho, onde hoje jovens ficam pouco tempo trabalhando porque eles querem mudar, eles ficam um pouquinho aqui, mas agora eu já quero outra coisa. Não há constância. E esse é um cenário que pode sim e afeta as nossas vidas, se nós nos deixarmos levar. Então, tempos de velocidade, tempos dessa modernidade líquida, em que não é muito necessário permanecer. Eu não preciso prestar tanta conta assim da minha vida, para minha líder, para minha discipuladora, para o meu pastor. Eu quero viver do jeito que eu quiser, porque está todo mundo fazendo, não é verdade? Tempos em que há uma fragmentação. Esse conceito da fragmentação fala em que o ser humano, ele se envolve com várias coisas e acaba não sendo inteiro em nada. Olha só que coisa interessante. Nós olharmos e pensarmos que hoje vivemos esse cenário social, cultural, um cenário que mostra que as pessoas estão cada vez mais dispersas. E quando pensamos que estamos aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, precisamos entender que esse é o primeiro chamado que nós temos. Ali em 2 Coríntios, capítulo
5, versículo 10, só quero conferir se eu coloquei nessa própria sequência, mas a palavra de Deus vai falar: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu quero destacar essa primeira parte desse versículo, porque todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ali em João capítulo 17, versículo 3, nós temos aquele versículo maravilhoso em que Jesus diz: olha, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, por único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando nós pensamos em que o mundo lá fora está nessa velocidade líquida, mas Deus nos chama para contramão, para algo totalmente diferente. Ele nos chama para quê? Para lutarmos contra essa liquidez, essa velocidade e permanecermos e investirmos as nossas vidas em criarmos raízes nele, em estarmos constantes com ele. A vida eterna é o quê? Conhecer o próprio Cristo. Meu irmão, minha irmã, falar sobre constância passa pelo fato de que nós temos recebido de Deus esse grande chamado, eterno chamado, em que Ele tenha nos alcançado, para que nós pudéssemos estar diante dEle, para que nós pudéssemos entender que fomos criados para coisas eternas, que agora somos uma nova criatura. E tudo isso fala em que eu e você devamos examinar a nossa vida e pensar: eu tenho investido a minha vida em conhecer o meu Deus? Eu tenho procurado gastar tempo com a Bíblia Sagrada? Ou ela é um objeto que vem comigo para o culto, eu manuseio aqui, mas eu volto para minha casa e tem tantas outras coisas mais interessantes para mim, que acaba que eu pego a minha Bíblia no dia que eu vou para o culto. Já viu isso? Esses dias eu vi um meme lá que a pessoa encontrava um objeto que ela tinha perdido dentro da Bíblia. Mas, espera lá, ela não abriu essa Bíblia durante a semana? Eu estou falando isso primeiro para mim, meus irmãos. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, para entender que esse tempo lá fora, o tempo em que nós, inclusive, estamos inseridos, porque não estamos dentro de uma bolha, estamos vivendo a vida, mas nós precisamos encarar tudo que temos de uma perspectiva eterna. Você e eu fomos chamados para termos essa comunhão com Cristo. É mais do que uma religião, porque a religião nós podemos escolher, nós poderíamos escolher, é ou não é? Placas de igreja, opções de igreja, tribos, costumes, mas na verdade nós fomos chamados para ter comunhão com o Cristo, para conhecê-lo, para sermos moldados por essa palavra, porque ela nos lava, ela nos limpa, ela nos transforma, e para sermos constantes nisso. Então, essa é uma reflexão que eu tenho feito para mim, diante do ano inteiro que eu tenho pela frente ainda. O que eu vou fazer com esse presente que é o tempo que Deus tem me dado? O que eu vou fazer com a revelação que eu já tenho alcançado de quem Cristo é? Nós precisamos fazer essa pergunta para o nosso próprio coração e identificarmos como está a nossa percepção, nosso entendimento sobre isso. O texto ali de Efésios capítulo 1, versículo 18, eu amo muito esse texto, mas ele fala assim: tendo sido iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo sido iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a vossa esperança, a vossa vocação. Nós fomos alcançados pela graça, amém? Você um dia, não sei qual foi a sua história,
Eu sei a minha, em que eu andei quase 25 anos, fui católica, minha família é católica, mas foi aos meus 25 anos que eu recebi o Evangelho. Eu fui evangelizada por uma amiga, depois fiquei sabendo que ela orava por mim, ali já fazia quase 4 anos, ela vinha orando e ela sempre tentava conversar comigo mas um dia que Deus tinha preparado, eu ouvi a mensagem e eu quis, e naquele próprio retiro que eu estava participando, a convite dela, eu quis me batizar e eu quero esse Deus. Mas o que aconteceu comigo? Os meus olhos, os olhos do meu coração, como a palavra diz aqui em Efésios, foram iluminados, a graça veio ao meu encontro, porque Ele nos ama primeiro. E essa é uma grande revelação, em que nós tenhamos sido alcançados pelo próprio Deus, para estarmos agora diante dEle. Não foi você, Ele te amou primeiro, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele quer ter comunhão com você. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus se agrada em ter comunhão conosco, em revelar aquilo que nós não sabemos, em mostrar o caminho. Filho, filha, olha, é por aqui. Você já teve essa experiência de se dedicar em oração a Deus até que Ele fale com você? Porque viver em tempos líquidos nos leva, muitas vezes, a não termos essa paciência, irmãos, a não termos essa perseverança, a buscarmos a nossa própria solução. Eu consigo fazer, eu vou ali, eu consigo, eu tenho recurso, mas espera um pouquinho, para aí e dobra o teu joelho e pede: Senhor, fala comigo. Eu posso tomar a decisão, mas eu quero que o Senhor me oriente. Você já teve essa experiência? Vivemos tempos em que isso, muitas vezes lá fora, parece só uma história bonitinha de crente. Orar, esperar em Deus, ser constante, separar o tempo devocional diariamente, muitas vezes ainda é algo muito distante para muitos. O ano passado, eu sou professora, eu trabalhei num colégio cristão, um colégio confessional, como se chama, e ali eu tive, assim, a experiência, a oportunidade de ver que muitas vezes não é o fato de se estar dentro de uma igreja só, ou ter nascido dentro de um berço, né, evangélico, enfim, protestante, que vai garantir alguma coisa. Quando nós oramos pelos nossos filhos, nós precisamos orar: Deus, que o meu filho tenha uma experiência pessoal com o Senhor. Porque muitas vezes as pessoas vêm, entram na igreja, saem, mas não conhecem o Cristo que elas servem ou que elas professam. E eu vi isso com os meus olhos. Adolescentes, jovens, distantes, mas de famílias que frequentam a igreja. E eu não estou aqui criticando ninguém, nem falando nada, mas isso entristeceu muito o meu coração. Eu sei que aqui nessa igreja tem o Ministério Desperta Débora. Eu amo esse ministério, irmãs. Esse ministério de oração por jovens, por escolas, pelos filhos, é poderoso. Eu sei que vocês têm tido já essa experiência aqui, mas é muito sério isso. Vivemos tempos em que as pessoas estão dispersas. E nós temos sido chamados, então, para permanecermos constantes na presença do Cristo. Fomos alcançados por essa graça. Ali em Oséias, capítulo 6, também tem esse versículo que vocês já conhecem, que é tão lindo, em que fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Olha como é progressivo isso. Não há ninguém aqui que possa ter falado: eu já conheço, eu fiz ali a leitura da Bíblia inteira, então eu esgotei esse tema. Não, irmãos, nós temos a eternidade ainda toda para conhecer esse Deus, porque lemos que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Então será que eu e você
não temos que nos apropriar desse chamado da parte de Deus e realmente mergulharmos nesse conhecimento do Cristo, nesse novo tempo de nos envolvermos com a palavra de uma maneira mais profunda? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas aí você pode pensar, tudo bem, pastora Cris, você está falando aí sobre constância, você já falou aí um pouquinho do que aconteceu com você quando você foi evangelizada, mas quais são os passos práticos então, em que eu posso melhorar isso na minha vida? Porque nós precisamos ser práticos e a Bíblia sempre vai nos conduzir para uma atitude prática, né? A palavra de Deus, ela nos enche, mas nós então precisamos dar passos práticos em direção àquilo que entendemos que Deus quer de nós. E eu coloquei aqui pelo menos duas atitudes práticas aqui que eu quero e estou, buscando firmemente para esse ano da minha vida e para os próximos, logicamente, mas a primeira delas é o entendimento da necessidade pessoal da minha dedicação na leitura bíblica. O entendimento da necessidade pessoal de dedicação na leitura bíblica. Nada novo. A leitura bíblica é algo que nós sabemos que precisamos fazer. Mas, irmãos, como as coisas consomem muitas vezes o nosso tempo, ou como nós nos damos por satisfeitos. Às vezes o aplicativo abre ali um versículo, você lê o versículo de manhã e você pensa, tá bom, eu fiz o meu devocional. Irmãs e irmãos, como isso é uma realidade muitas vezes das nossas vidas, né? E como nós precisamos entender que é muito mais do que isso. Você precisa ter esse entendimento da sua necessidade pessoal. É você e o Senhor. Da sua dedicação na leitura bíblica. A palavra diz ali em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que coisa poderosa! Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não há como o homem discernir o seu próprio coração, né? Nós, muitas vezes, inclusive, somos surpresos por atitudes ou por estações da nossa vida em que a gente pensa assim, poxa, eu achei que eu ia estar tão bem, mas de repente eu me vejo desanimado na fé, eu me vejo sem muita expectativa, eu me vejo com pouca confiança. Por quê? Porque temos um coração corrupto e enganoso. A palavra de Deus fala isso, não fala? Somos portadores de um coração inconstante. Mas Deus nos deu a palavra dele. E a palavra dele, ela é poderosa. Cada vez que eu e você dedicamos tempo real na leitura bíblica, né? E ali você tem o teu caderno, você tem a tua caneta, você vai anotando, você vai percebendo que Deus vai falar com você. Às vezes você está lendo a Bíblia e vem ali o Espírito Santo te traz uma direção que talvez você estava há muito tempo buscando. Mas nesse momento em que eu silencio tudo e me dedico aqui, é que Deus está me enchendo com o Espírito Santo dele. É que Deus está me transformando, me lavando também dos meus pecados. Porque é isso que a palavra faz conosco. E automaticamente ela nos dá essa constância, essa firmeza, essa perseverança. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ali em Colossenses também, capítulo 3, versículo 1, está escrito: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Nós precisamos, irmãos, urgentemente desse entendimento.
Precisamos ter esse encontro com essa palavra que nos transforma. Precisamos ter essa consciência. Precisamos vigiar para que outras coisas acabem, não nos tirem desse tempo de dedicação à nossa comunhão com Deus através da leitura bíblica. Se você não tem feito, meu irmão, se você não tem conseguido fazer, se você passou por um ano passado ali turbulento, tendo tantas coisas para fazer acontecer, e todos nós aqui temos, amém? Não estamos ainda numa condição, eu não estou, né, pelo menos, de que, eu posso ficar o dia inteiro. Não, eu tenho que separar, eu tenho que pedir sabedoria para o Senhor. Senhor, eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho trabalho, eu tenho que limpar minha casa, mas por favor, Deus, me ajude a eu conservar o meu tempo devocional contigo. Eu não posso abrir mão disso, porque esse tempo devocional que me traz a constância em Deus, é Ele também que vai garantir que todas essas coisas que nós precisamos fazer na nossa vida, atividades, a vida profissional, a nossa família que temos que cuidar, o casamento, até mesmo a vida ministerial, tudo isso possa acontecer de uma maneira boa, agradável. Muitas vezes hoje também vemos pessoas que estão no ativismo dentro das igrejas, mas elas não têm tempo com o Senhor da igreja. Não é verdade? Muitas vezes eu orei exatamente isso. Senhor, livre a minha vida de que eu não esteja apoiado nos meus dons. Apesar de que eu sei que o Senhor nos concede, o Senhor nos dá muitos dons, mas que eu me apoie, que eu busque, que eu mergulhe na minha dependência em Ti. Eu preciso da Tua palavra, eu preciso do Senhor. Então, entender essa necessidade pessoal é você e o Senhor, é você e a Tua palavra, a Tua Bíblia, é você que precisa organizar isso na tua vida. Primeira atitude prática. E uma segunda atitude: elimine as distrações. Busque ter discernimento e sobriedade. Muitas palavras-chave aqui hoje, né? Mas discernimento e sobriedade, coisas extremamente importantes para o cristão no mundo de hoje. Você precisa ter discernimento, você precisa ser sóbrio. Muitas vezes estamos ali, muitas vezes sem perceber, estamos gastando, né, a nossa energia emocional até com distrações. E eu não falo, irmãos, de um lugar onde eu já esteja 100% perfeita nisso. Eu preciso vigiar o meu coração. O tempo nas redes sociais, o tempo, muitas vezes ali, né, a gente vai e quando você vê, não, mas espera aí, eu tinha separado 2 horas do meu dia para eu me dedicar pela manhã ou à noite na leitura bíblica, e quando você vê, você dispersou. Você perdeu isso e as coisas estão te esperando e você tem que ir, você tem que fazer. E você não se preparou, não buscou. A palavra de Deus fala ali em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha que texto forte, né? Toda a Bíblia mas sejam sóbrios e vigilantes, tenham discernimento, busquem a sobriedade, não se envolvam com tantas distrações, porque elas trabalham invisivelmente na nossa mente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: olha, Cris, eu tô mal, eu tô tendo crise de ansiedade, eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. E aí ela começou vários problemas. E eu pensei comigo, essa pessoa é uma pessoa super inteligente, uma excelente profissional, o que será que está acontecendo com ela? Né? E depois, né, convivendo um pouco com ela, eu percebi assim, que
o tanto de tempo, né, nessa coisa, velocidade, uma hora está numa rede social, outra hora está acessando tal coisa, e entra na internet, e navega, tudo isso é muito bom, irmãos, mas isso precisa ter limite nas nossas vidas. Nós precisamos discernir o que é bom, porque a palavra de Deus também diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, eu posso acessar, é bom. Hoje nós podemos falar com alguém que está lá do outro lado do planeta, na velocidade real aqui. Podemos olhar tantas coisas no Instagram, né? Eu tenho Instagram, eu gosto até. Mas, irmãos, até que ponto isso faz bem para mim? Porque se isso acelera os meus pensamentos, se isso gera ansiedade no meu coração, já deixou de ser bom faz tempo. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente porque não estão focando o olhar delas naquilo que pode curá-las, mas estão ali. Porque de certa forma distrai, né? Eu quero distrair um pouco, então eu vou ficar. Mas aquilo ali consome você emocionalmente. Aquilo ali pode gerar em você, inclusive, sentimentos de que você não tem o que o outro tem, você não está no lugar que o outro está. E isso gera ansiedade no teu coração, gera uma mente acelerada. Uma mente acelerada terá dificuldade para parar e ler a Bíblia. Irmãos, hoje tudo está numa velocidade incrível. Quem há que irá parar e dedicar-se na leitura bíblica, no alimento do Espírito, para ter discernimento e sobriedade? É isso que eu tenho pedido para o Senhor. E um último texto que eu queria ler, né, que está ali em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vocês conhecem esse texto, mas a palavra de Deus fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, olha só, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que tremendo é a Bíblia Sagrada, porque aqui nós acabamos de falar sobre tudo que estávamos aqui comentando. A concupiscência da carne, né, o pecado, a concupiscência dos olhos, aquilo que vemos, e a soberba da vida. Irmãos, muitas vezes as redes sociais têm nos tornado pessoas soberbas, pessoas independentes, pessoas que não estão discernindo os tempos em que estão vivendo. E o Senhor nos chama hoje para sermos constantes. Eu não estou aqui falando de um lugar, né, novamente, de perfeição. Mas esse é um tema que, se hoje eu pudesse selecionar, a minha maior preocupação com a minha própria vida é essa: que eu seja constante em Cristo, que eu possa ser exemplo para os meus filhos, que eles possam ver em mim o meu desejo pela palavra, a minha dedicação pela palavra, porque eles aprendem pelo nosso exemplo. Eu quero deixar essa reflexão para vocês e eu queria convidar você a baixar um pouquinho a sua fronte. Diante dessa palavra que nós lemos e que tantos versículos, né, e que comentamos aqui, e eu não sei o que Deus pode ter falado ao seu coração, eu sei aquilo que eu tenho buscado no Senhor. Mas eu queria que com santo temor nós pudéssemos nesse momento colocar as nossas vidas na presença de Deus e pedir: Senhor, eu quero ser constante em Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite, Deus, te agradecendo por essa igreja que está reunida aqui, Senhor, e que o Senhor separou para receber a Tua palavra nessa noite. Nós queremos louvar o Teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, por cada irmão e cada irmã que está aqui. Ó Pai, essa é
a nossa oração nessa noite, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, nesses tempos de modernidade líquida, tempos em que há muitas distrações, tempos em que tudo é tão rápido. O Senhor nos chama para algo totalmente diferente. O Senhor nos chama para sermos constantes em Ti, para termos raízes profundas no Senhor, para não termos somente uma denominação no sentido de que eu vou em tal lugar, mas muito mais do que isso. O Senhor nos chama para a comunhão verdadeira, para estarmos diante de Ti, para estarmos diante da Tua palavra e buscarmos essa transformação, porque isso já virou um discurso tão bonito. Somos transformados. Sim, nós somos, mas somos transformados se estivermos constantemente na Tua presença, tendo comunhão com a Tua palavra, deixando ela entrar em nosso coração. Ó Deus, essa oração é uma oração urgente. Temos diante de nós um ano inteiro que o Senhor nos dá como presente. E nós queremos nessa hora pedir a Ti, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê sobriedade, Senhor, para que nós possamos colocar limites, para que possamos entender quais são as verdadeiras prioridades na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Que possamos, Deus, realmente sair daqui hoje, Deus, dispostos a fazer algo novo, algo que venha realmente mudar a nossa agenda, a nossa vida, que nós possamos permanecer constantes em Cristo. É isso que eu oro pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.